paz do Senhor para os irmãos e para as irmãs. Meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo. Mais uma vez estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus, palavra que salva, liberta e leva o homem para o céu. O texto fica em Isaías, capítulo 9, versículo de número 6, que diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre ele, e sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Glorificado seja o nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, o texto de Isaías, capítulo de número 9, ele nos mostra e nos apresenta algumas características do Jesus que viria, do Salvador que iria se tornar homem, né? Que iria vir à terra, sofrer as nossas dores, morrer por nós e ressuscitar ao terceiro dia. No dia 25 de dezembro, nós cristãos escolhemos para comemorarmos o nascimento de Jesus. Sabemos que a data exata não é essa, mas isso também não importa. O que importa para mim e para você é o significado que esta data tem. E esta data representa o nascimento de Jesus. E o nascimento de Jesus, meu irmão, minha irmã, representa o nosso nascimento também em Cristo Jesus. Os irmãos lembram quando Jesus chega para Nicodemos? Eu falo, Nicodemos, é necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Glorificado seja o nome do Senhor. E nós estamos comemorando este dia, o dia 25 de dezembro, como o nascimento de Jesus, o dia que Jesus nasceu, o dia que Jesus veio ao mundo, né? Ele foi concebido pela Virgem Maria, habitou entre nós, sofreu, padeceu. A Bíblia diz lá em Filipenses 2, diz o texto que ele, subsistindo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, ele se tornou, foi achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou de sobremaneira, dando-lhe um nome acima de todo nome, no qual todo joelho se dobrará na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. O que nós precisamos focar, meu irmão, minha irmã, que Jesus nasceu e que Jesus ressuscitou e está assentado à destra do Pai, à direita do Pai, intercedendo por mim e por você, porque a palavra diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, aquele que se fez homem. Mas o que eu quero compartilhar com os irmãos é dizer qual é o significado do Natal para mim e para você. Qual é o significado do Natal para você? Meu irmão, minha irmã, as pessoas têm distorcido muito esta data. A figura do Papai Noel, que nos reporta lá a história de São Nicolau, aquele homem, aquele bispo católico, um homem bondoso, caridoso, verdade, que provavelmente ele não tinha a intenção de se tornar um mártir, um santo, né? Uma pessoa para ser adorada. Não, era uma pessoa bondosa, uma pessoa que ajudava o próximo, ajudava crianças, tirava mulheres da prostituição. Então, um homem que teve uma história fantástica, mas a história desse homem acabou sendo distorcida e transformada num instrumento de comercialização. Muitos pensam no Natal como a figura do Papai Noel, né? Aquele que dá presentes, né? Aquela figura que, na verdade, é uma figura unicamente comercial. Mas nós, cristãos, nós precisamos focar em Jesus Cristo. Nosso alvo é Cristo. E nosso Natal, ele tem que ser representado unicamente por Jesus Cristo. O Natal é um momento de nós refletirmos como está a nossa vida diante de Deus e dos homens. Nós precisamos pensar nisso. Como está a sua vida diante de Deus? E qual é o verdadeiro sentido de Natal? Para alguns é comprar presente, dar presentes, não é verdade? Mas para nós, irmãos, é um momento maravilhoso. Foi um momento em que
o homem, o Jesus Deus se fez homem e se fez presente entre nós. É um momento maravilhoso, porque a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Os irmãos têm ideia do tremendo amor de Deus para com a humanidade? Por isso que Isaías vai dizer aqui no versículo 6, porque o menino nos nasceu, o filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, paz da eternidade. Ele é o nosso conselheiro, ele é o nosso Deus forte, ele é o Pai, irmãos, minha irmã, da eternidade. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 ao 4, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus Cristo é a nossa luz. O momento do Natal, irmãos, esse momento de festividades, nós precisamos refletir como está a nossa vida, como está a minha comunhão e a sua comunhão diante de Deus, né? Nós precisamos refletir aquilo que fizemos, aquilo que deixamos de fazer. Nós precisamos refletir sobre o nosso comportamento, as nossas atitudes, se verdadeiramente tem agradado a Deus. Nós precisamos refletir sobre a nossa vida cristã, porque isso é muito importante, é isso que vai caracterizar se você é verdadeiramente um homem e uma mulher de Deus. O Natal é o momento de refletirmos como está a nossa vida diante de Deus. Será que estamos agradando aquele que abriu mão da sua própria glória para nos dar vida? Será, meu irmão, minha irmã? Jesus veio ao mundo para nos ensinar a vivermos em comunhão, não só com o homem aqui na terra, mas também com Deus. Quando a gente olha o Sermão do Monte, os ensinamentos maravilhosos, e dentre aquelas palavras do Sermão do Monte, Jesus diz que nós precisamos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Nós precisamos pensar no outro, nós precisamos pensar no próximo, nós precisamos também adorar a Deus sobre todas as coisas, né? Então, a missão de Jesus foi justamente essa, ensinar a nós a vivermos em comunhão com o homem e em comunhão com Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, Natal, meu irmão, minha irmã, é momento de nós refletirmos, é momento de nós pensarmos e analisarmos como está a nossa vida diante de Deus. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, ele vai dizer, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, façais unicamente para a glória do Senhor. Será que nós estamos fazendo tudo para glorificar o nome do Senhor, para honrar, Jesus, para honrar aquele que nós dizemos que servimos, que somos servos do Senhor? Tiago vai dizer que nós não podemos ser meros ouvintes da palavra de Deus, mas precisamos ser praticantes. Então, Natal não é só dar presente, Natal não é só um momento de confraternização, é um momento de refletir como está a sua vida diante de Deus, né? Jesus, uma certa feita, contando uma parábola, ali vai dizer que tinha um homem que começou a prosperar na sua fazenda, nas suas plantações. Ele fez vários celeiros assim para juntar tudo aquilo que ele conseguiu, que ele conquistou. Aí chega um momento que o Senhor chega para ele e diz: homem insensato, se hoje pedires a tua alma, o que tens preparado? Se hoje Deus te chamar, o que você tem preparado para apresentar diante de Deus? Eu acho que no Natal é o momento de nós refletirmos sobre isso. O que nós temos preparado para Deus? Será que nós temos preparado coisas boas? Será que nós vamos preparar, apresentar diante de Deus obras verdadeiramente de ouro? Ou você vai apresentar obras de palha que vai se queimar? O que nós temos para apresentar para o Senhor naquele grande dia? Nós precisamos refletir sobre isso. Porque não adianta nós falarmos de amor, nós falarmos de solidariedade, vamos ajudar o próximo. Isso é muito bom, isso faz parte da vida cristã. Mas o mais importante
é nós refletirmos como está a nossa vida, o nosso comportamento, a nossa atitude diante de Deus. Como está o nosso coração? E Deus sonda o meu e o seu coração. Lá em Hebreus 4, ele vai dizer que ele é capaz de discernir todos os pensamentos e propósitos do coração. E que não há espírito que não se manifeste diante dele, né? Porque todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem tudo vê. Ele conhece o meu e o seu coração. Que possamos, meu irmão, minha irmã, nesse período de Natal e Ano Novo, refletirmos como está a nossa vida, como está a nossa caminhada diante de Deus. Será que nós verdadeiramente temos honrado ao Senhor? Será que nós verdadeiramente estamos enquadrados entre os verdadeiros adoradores? Aquela mulher lá em João capítulo 4, não só Nicodemos, né, um homem letrado como aquela mulher samaritana, os dois não tinham noção do que é ser um verdadeiro adorador. Quando Jesus fala em nascer de novo, Nicodemos ficou perplexo. Como pode um homem velho voltar ao ventre da sua mãe? E aquela mulher samaritana, ela achava que o local específico para adorar era no monte, porque os pais dela haviam ensinado dessa forma. Será que nós estamos desse jeito? Será que nós ainda não entendemos o que é ser um verdadeiro adorador? Porque Jesus chega para aquela mulher samaritana e vai dizer para ela, haverá tempo em que o Senhor buscará os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Que neste Natal, que neste fim de ano, nós possamos refletir sobre como está a nossa vida, não só diante de Deus, mas também diante dos homens. Será que nós estamos enquadrados em 1 Coríntios capítulo 10, 31? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, façais para a glória do Senhor. Que possamos botar em prática o texto de Filipenses 4, versículo 8. Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, se há algum louvor, se há algum louvor ou alguma glória, que isso ocupe a vossa mente. Que possamos ocupar a nossa mente com tudo que é bom, com tudo que é verdadeiro, com tudo que vai glorificar o nome do Senhor. Porque o nosso Deus, ele é um maravilhoso conselheiro, ele é Deus forte e ele é Pai da eternidade. Mas ele também é justo juiz e cada um dará conta de si diante de Deus. Um feliz Natal e que Deus, na sua infinita misericórdia, continue me abençoando e te abençoando. E que no ano de 2023 nós possamos ser mais crentes do que fomos no ano de 2022. Um feliz Natal e um próspero ano novo. Um ano novo maravilhoso na presença do Senhor. Em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam presentes na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Feliz Natal e um ano novo abençoado para você e para a sua família. Fiquem na paz.